Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Como vai você? A música da minha vida, Que já modificou a minha vida. Olha, na família da Karina, todo mundo já me considerava como sendo um parente. Tanto que, apesar de fazer só 4 meses que a gente namorava, já tinham me dado até uma cópia da chave da casa. Impressionante. Eles tinham muita confiança em mim. Confiança que, claro, eu fui conquistando dia após dia. Eu realmente fui muito bem recebido naquela casa, por todo mundo, desde o começo. Seu Jorge e a dona Ana, meus sogros, a Paula, minha cunhada mais velha, a Fernandinha, a caçula. Todo domingo eu batia o cartão na hora do almoço, lá na casa deles, e só ia embora depois que escurecia. Como já falei, todo mundo me considerava de casa. Me deram até cópia da chave da sala, de modo que eu podia entrar quando bem entendesse, mesmo que não tivesse ninguém em casa. E foi justamente isso que aconteceu aquela sexta-feira. Saí do trabalho e fui direto para a casa da Karina. Bati na porta e, como ninguém veio atender, passei a mão na cópia da chave que eu tinha e fui entrando, sem a menor cerimônia. Dali da porta, eu ainda chamei. Karina? Dona Ana? Tem alguém em casa? Chamei umas 3 vezes e, como ninguém respondeu, fui entrando. Minha intenção era esperar minha namorada no quarto dela, como já tinha acontecido algumas vezes, porque ela geralmente saía um pouco mais tarde do serviço. Só que no que cheguei ao corredor, eu escutei aquele barulhinho de chuveiro. Até me perguntei se era ela que estava tomando banho. E detalhe, a porta não estava completamente fechada. Tudo bem, não tinha ninguém em casa, pelo menos era o que eu pensava, até porque chamei e ninguém respondeu. E a porta do banheiro também não estava assim escancarada. Mas, de qualquer maneira, achei meio estranho alguém tomando banho e com a porta aberta. Principalmente podendo chegar alguém a qualquer momento. A não ser que a pessoa fosse quem fosse, tivesse apenas encostado à porta e com o vento, sei lá, ela tivesse desencostado. Até que, de repente, escutei alguém cantarolando e reconheci a voz da Paula, minha cunhada mais velha. Sabe, nessa hora, não sei o que aconteceu comigo, mas em vez de me anunciar dali mesmo do corredor, dizer que eu estava ali para, de repente, até ela dar um jeito de se enrolar numa toalha e fechar aquela porta, não. Ao contrário, fui pé por pé até a porta do banheiro e, com todo o cuidado do mundo, coloquei a cara na frestinha. Era uma fresta de não mais do que 1 palmo, se tanto, mas naturalmente que dava para enxergar praticamente tudo o que se passava lá dentro daquele banheiro. E é claro que na minha cabeça não tinha mais ninguém em casa. Até porque, quando cheguei, eu chamei pela Karina, chamei pela minha sogra, Dona Ana, e ninguém respondeu. Com certeza, minha cunhada devia estar sozinha ali na casa. Tanto que, crente de que somente nós dois estivéssemos ali, acabei fazendo aquilo que reconheço foi coisa de moleque. Mas sabe aquela curiosidade que bate? Sei lá, acho que por instantes eu voltei à infância. E mesmo sabendo que era errado, coloquei a cara naquela frestinha da porta só para ver se conseguia ver a minha cunhada tomando banho. Eu queria só dar uma espiadinha. Só isso, nada demais. Curiosidade, apenas isso. Olha, duvido que qualquer outro homem no meu lugar não ficasse tentado a fazer exatamente o que eu fiz. Até porque não dava para negar que a Paula era uma mulher bonita. 31 anos, morena clara, solteira ainda.
Eu não sou nenhum tarado. Que isso fique bem claro. Só que, sei lá, é coisa de homem, curiosidade mesmo. Não sei o que aconteceu comigo. Não resisti à tentação e botei a cara naquela fresta de porta. E olha que mulher bonita, meu Deus. Ela estava assim de costas para mim, e como não tinha box no banheiro, deu para ver tudo. Ela completamente nua, debaixo daquela água. Bem distraída, cantarolando. O corpo todo molhado, ensaboado. Aquela água escorrendo. Olha, fiquei enfeitiçado diante daquela visão. Até que dali a pouco, voltei a mim e resolvi bater em retirada. Antes que ela desse por mim, que ela se desse conta de que estava sendo vigiada. Foi quando, antes que eu desse o primeiro passo, ouvi aquela voz. Eduardo, o que você está fazendo, menino? Mas que pouca vergonha é essa? Eu levei um susto tão grande que acabei batendo a cabeça na porta. E é claro, como consequência, ela abriu ainda mais. Despertada pelo barulho da porta se abrindo e pela voz da mãe, minha cunhada se virou na minha direção da mesma hora e já foi se cobrindo com uma toalha que estava ali do lado. Deus do céu, que situação! Fiquei ali com a maior cara de tacho do mundo diante da minha sogra e da minha cunhada, sem saber o que responder. Até porque dizer o que numa hora dessas? A dona Ana foi logo fechando a porta do banheiro e depois ainda ficou ali parada diante de mim, me olhando feio. E eu sem saber o que fazer. Depois de algum tempo, ela só balançou a cabeça, visivelmente contrariada, e foi na direção da cozinha. Olha, eu não consegui nem respirar direito, tamanho foi o meu susto. Até que depois resolvi ir para o quarto da minha namorada e esperá-la chegar. Claro que fiquei todo sem jeito. E como não ficaria? Só que, meu Deus do céu, quem que manda tomar banho com a porta aberta? Tudo bem que, enfim, eu também me deixei levar por uma tentação infantil, mas é como eu já disse, duvido que outro homem no meu lugar não se sentisse pelo menos tentado a fazer exatamente o que eu fiz. Eu podia ter passado reto, nem olhado na direção daquela porta, só que, puxa vida, não deu para resistir. O fato é que os segundos se tornaram uma eternidade para mim, enquanto eu esperava pela Karina chegar da rua. Eu só queria matar a minha curiosidade, dar uma espiadinha de nada. Só que antes que eu tomasse o rumo do quarto da Karina, minha sogra me surpreendeu, ali com o olho grudado na minha cunhada, pela fresta da porta. Ficou um clima muito chato. Até porque, depois, claro, né? Dona Ana comentou com todo mundo, inclusive com meu sogro e a minha namorada, que, claro, depois que soube, veio tirar satisfação. Escuta, Eduardo, o que a mãe me contou é verdade? Que você estava espiando a Paula tomando banho? Bom, não foi bem assim, Karina. Foi sem querer. A porta do banheiro estava aberta. Eu não sabia que ela estava ali tomando banho. Estava indo para o teu quarto te esperar. Lembra que a gente combinou? Então, eu só fui me dar conta quando não colou muito. Mas, enfim, eu fiz o que pude. Até porque precisava me defender. Já o meu sogro, esse não falou nada, nenhuma palavra. Até porque, sei lá, de repente acho que a gente que é homem consegue entender um pouco melhor o outro. Ou de repente ele ficou tão fulo que não quis nem se aventurar a se dirigir a mim com palavras para não perder a compostura. De qualquer maneira, ficou um clima muito desagradável para mim.
A Paula também não fez nenhum comentário, pelo menos não comigo. Mas pelo que soube depois, ela e a Karina andaram discutindo por conta do que tinha acontecido. A Karina naturalmente não gostou, deve ter ficado com ciúme. Como se a irmã tivesse alguma culpa de alguma coisa. Quer dizer, culpa até que teve, né? Pelo menos um pouco. Afinal de contas, devia ter fechado aquela porta. De qualquer maneira, fiquei extremamente desenchavido. E claro que fiquei muito sem jeito. E como não ficaria? Tanto que fiquei 3 semanas sem aparecer lá. Combinava de me encontrar com a Karina, mas ia buscá-la na esquina. Sei lá, eu fiquei tão sem graça. Encarar minha sogra, encarar o meu sogro. Fiquei 3 semanas sem entrar naquela casa. Nem no domingo eu tive coragem de ir lá almoçar com eles, como já tinha virado costume. Achei melhor dar um tempo, até para ver se aquela história esfriava. Só depois de 3 semanas é que consegui criar coragem e dar as caras de novo. Nesse dia fiquei ali na sala, esperando a Karina se arrumar lá no quarto, quando de repente minha cunhada apareceu. Entrou assim na sala e quando me viu sentado ali no sofá, ficou surpresa. Eduardo, nossa, fazia tanto tempo que você não aparecia. O que houve? Ela queria saber o que tinha havido. Como se ela não soubesse. Não soube nem o que dizer. Ela então ficou me olhando durante algum tempo, até que depois de alguns segundos, para o meu espanto, falou aquela frase. Senti sua falta, sabia? Eu achei aquilo tão estranho. Até porque a impressão que tive é de que ela tinha ficado brava comigo. Pela audácia que tive em espiá-la durante o banho que ela estava tomando. No entanto, não, ela não parecia estar aborrecida nem irritada, pelo contrário. Chegou a dizer que tinha sentido a minha falta. Eu olhei para ela com cara de surpresa e ela sorriu. Você está esperando a Karina? Olha, se você soubesse o quanto essa minha irmã brigou comigo por causa daquele dia, até hoje nem me olha na cara direito. Acredita? Como se eu tivesse tido alguma culpa, né? Olha, fiquei ainda mais sem jeito. Pensei até que elas já estivessem esquecido aquilo. Esquecido não no sentido de esquecer mesmo, mas que já tivessem deixado aquilo de lado. O fato é que podia até ser impressão minha, mas eu senti que alguma coisa tinha mudado no modo como nós dois, eu e minha cunhada, passamos a nos tratar depois daquilo que aconteceu. Eu, por exemplo, não vou negar, passei a reparar muito mais no corpo dela do que prestava atenção antigamente. Meu Deus, eu a tinha visto totalmente nua, tomando banho. Tudo bem, foi uma coisa rápida, mas eu não consegui mais tirar aquela visão do pensamento. Ela tinha um corpo tão lindo. E por conta disso, comecei a olhar para ela mesmo não querendo. Não nego. Comecei a reparar no modo como ela caminhava, nos seus gestos. Se ela passasse por mim, por exemplo, eu não resistia e acabava sempre dando uma olhadinha na sua direção. Claro que quando ela não estava olhando. Antes, eu não fazia isso em respeito ao meu namoro com a irmã dela. Só que depois, ficou praticamente impossível resistir à tentação. Puxa vida, eu sou um ser humano de carne e osso. Tudo bem que por conta de um momento de, sei lá, molecagem mesmo, eu tinha espiado minha cunhada pela fresta da porta do banheiro, coisa que eu não deveria ter feito. Mas agora estava feito, não dava para voltar atrás.
E aquela visão continuou impregnada na minha mente. Era como se eu estivesse vendo minha cunhada tomando banho. Não deu para resistir. Olhei e a visão ficou impregnada na minha mente. O mais curioso é que, como eu já disse, o nosso relacionamento, depois daquilo, meio que mudou. E quando falo em relacionamento, é porque quero dizer que não apenas o modo como eu a encarava, mas também o modo como ela se dirigia a mim, teve uma mudança sutil, que na verdade nem foi tão sutil assim. Depois que eu tinha visto debaixo daquele chuveiro, com o corpo todo molhado, foi praticamente impossível olhar para essa mulher com os mesmos olhos de antes. E detalhe, repito, podia até ser impressão minha, mas eu comecei a sentir que ela também olhava para mim de um jeito diferente. Volta e meia, ficávamos trocando olhares, até que chegou uma hora que isso começou a me dar um nó na minha cabeça. Meu Deus, eu me senti tão perturbado diante dessa mulher. Quando ela se aproximava, não era mais como antigamente. Eu não pensava mais que a minha cunhada estava assim. Não. Agora eu já pensava que quem estava se aproximando era aquela mulher linda que eu tinha visto debaixo do chuveiro. Eu simplesmente mudava da água para o vinho quando estava perto dela. E claro, morria de medo de que a Karina notasse o meu jeito. Aliás, não só ela, mas meu sogro e principalmente a minha sogra, que depois daquele episódio começou a olhar para mim assim meio atravessado. Imagine o que iam ficar pensando de mim, namorando uma e paquerando a outra. O pior é que estava acontecendo, porque eu não conseguia tirar a minha cunhada do pensamento. Não é que eu quisesse, não é que eu procurasse. Acontecia. Quando eu menos esperava, aparecia diante dos meus olhos a imagem daquela moça linda tomando banho de costas para mim. Era uma tentação que não dava para resistir. Aí eu me dava conta, afastava o pensamento, só que dali a pouco, a imagem dela voltava à minha mente com tudo. A Karina era o sonho de todo homem. Moça linda, feminina, e parecia tão apaixonada por mim. Sabe, eu não tinha por que ficar cobiçando sua irmã. Só que, repito, não era uma coisa programada. Era uma coisa que simplesmente acontecia. É que a Paula, sei lá, embora a Karina fosse uma menina linda, feminina, sabe, repito, o sonho de namorado de 10 a 30, 40, 50 anos. Só que a Paula, que nessas alturas estava com 31, ela era mais mulher. Não era tão bonita quanto a Karina, mas era mais mulher. E isso começou a fazer a diferença. Eu fiquei com a cabeça virada. A paixão que eu sentia por uma, parece que estava transferindo para outra. Não que eu tivesse deixado de gostar da Karina, mas, de algum modo, a Paula começou a... Se eu e a Karina estivéssemos sozinhos em algum lugar, tudo bem. Eu nem lembrava da Paula, mas se ela estivesse perto, podia esquecer que eu só conseguia me concentrar na minha cunhada. E o pior é que ela notava. Tanto notava que de vez em quando olhava para mim e, mais do que olhar, sorria com malícia. Eu acho que isso é que foi o pior.
eu percebia que ele estava correspondendo aos meus olhares. E mais do que isso, descobri muito cedo que aquele episódio lá da frestinha da porta do banheiro não a tinha deixado irritada nem aborrecida, como eu temia no começo, mas ao contrário. Só a fez prestar atenção em mim. Uma atenção que antes ela não prestava. Um dia varei a madrugada pensando nesta bendita mulher. Comecei a pensar no modo como às vezes a gente se olhava, como ela sorria para mim, como a gente se comportava um diante do outro. Lembrei do momento em que a vi debaixo daquele chuveiro, pela frestinha da porta, seu corpo todo molhado, todo ensaboado, e fui ficando cada vez mais louco. Depois lembrei daquele outro dia, quando ela disse que tinha sentido a minha falta. Realmente eu tinha ficado 3 semanas sem aparecer. E tudo isso foi mexendo tanto com a minha cabeça, que a certa altura eu pensei até que fosse enlouquecer. Meu Deus do céu, como podia? Namorando uma e pensando na outra praticamente o tempo todo, até que no auge do meu desespero, não sei o que me deu na cabeça, mas peguei o celular, escrevi uma mensagem para ela. Passava das 2:30 da madrugada. Mesmo assim, não resisti e escrevi: boa noite, Paula. Durma bem. Tenha lindos e bons sonhos. Estou com saudade, sabia? Beijos do Eduardo. Olha, foi mandar a mensagem e já me arrepender. Pensei comigo, meu Deus, o que eu estou fazendo? É minha cunhada. Se a Karina fica sabendo de uma coisa dessas, aliás, não precisa nem ela, minha sogra, meu sogro. O que eu estou fazendo? Vai ser o meu fim. Para minha surpresa, olha, não custou 2 minutos, não demorou 2 minutos, e a resposta veio: durma bem, você também, Eduardo. E eu também estou com saudade, sabia? Beijos, e você também sonha comigo. Eu li aquilo e quase não acreditei. Eu que já estava praticamente arrependido de ter mandado aquela bobagem. Sim, porque, meu Deus, eu era namorado da outra, da irmã. Fiquei olhando durante um bom tempo para o visor do meu celular, até me convencer de que ela realmente tinha escrito aquilo. Eu não estava enganado. Bom, agora já não havia mais dúvida. Ela também devia estar sentindo alguma coisa por mim. E foi pensando nisso que voltei a escrever. Eu acho que a gente precisa conversar, Paulo. Você não acha? Temos muita coisa a falar um para o outro. Ela respondeu na mesma hora: também acho. É só marcar o dia e a hora e eu estarei lá. Olha, eu acho que nunca tinha sentido o meu coração bater tão forte. Sabe, tinha aquele quê de proibido, de perigoso, aquele quê de pecaminoso até, mas também um quezinho de paixão. Essa mulher andava mexendo demais com a minha cabeça. Tanto que eu pensava mais nela do que naquela que eu namorava. Eu quase nem consegui dormir naquele resto de noite. Só consegui pensar na conversa que teríamos dali para diante. Na minha cabeça, já fiquei imaginando tantas cenas de amor. A gente conversando, depois se abraçando, se beijando, quem sabe até fazendo amor. Adormeci depois de 2
longas 2 horas com ela no pensamento. Para minha surpresa, no entanto, logo cedinho o meu celular tocou e era ela novamente. Só que senti pela sua voz que alguma coisa estava diferente. Oi, Eduardo, sou eu, a Paula, tudo bem? Tudo, Paula. E aí? Aconteceu alguma coisa? Não. Quer dizer, não sei se aconteceu. Na verdade, eu acho que você sabe do que eu estou falando. A conversa que a gente teve através de mensagem essa noite, Sim, eu sei. O que tem? Eu nem consegui dormir de ontem para hoje. Fiquei pensando só nisso o tempo todo. Aquilo que a gente falou, que a gente escreveu. Sério? Pois fique sabendo que eu também. Então, Eduardo, eu estou ligando porque... Sabe, eu pensei muito e acho que é loucura. Acho melhor a gente esquecer essa história. Viu? Vamos fazer de conta que não aconteceu nada. Mas, Paula, peraí, como assim? A gente não ia se encontrar hoje para conversar? Pois é, a gente ia, mas é que não vai mais. É que não é certo. Eu escrevi aquelas coisas por impulso. A Karina é minha irmã. Deus me livre se ela descobre que eu ando trocando mensagem com você de madrugada. Nem ela, nem o meu pai, nem a minha mãe vão me perdoar. Tudo bem, eu até te entendo, mas sabe o que é? É que eu estou sentindo uma coisa tão forte por você. Eu também, Eduardo, mas é que não vai dar. Sabe, não vai dar, não é certo e eu não quero mais. Mas, Paula, peraí. Eduardo, a gente se fala outra hora, tá? Pelo amor de Deus, me escuta. Vamos fazer de conta que nada disso aconteceu. Pelo teu bem, pelo meu bem e, sobretudo, pelo bem da minha irmã. Tá bom, mas, Paulo, espera um pouquinho, não desliga. Era tarde. Ela já tinha batido com o telefone na minha cara. E foi desse modo que acabou aquilo que, na verdade, nem chegou a começar. Em outras ocasiões, ainda tentei conversar com ela, por telefone e até mesmo pessoalmente. Aproveitava quando, de vez em quando, a gente ficava sozinhos lá na sala. Só que ela se esquivava de todas as formas. Eu até entendo o seu lado, sei o quanto tudo isso é complicado. Só que está sendo tão difícil para mim. Olha, não sei como ainda estou conseguindo levar esse meu namoro com a Karina, porque não é fácil. Beijar a sua boca, desejando ardentemente os lábios da sua irmã, porque é justamente isso que tem acontecido comigo. Beijo minha namorada com o pensamento fixo na outra. Meu Deus, quem pode entender uma coisa dessas? Se eu não as conhecesse do modo como conheço, e se alguém colocasse as duas, uma do lado da outra, e me pedisse para escolher, eu com toda certeza escolheria a Karina. É mais jovem, é mais bonita, só que mesmo assim a outra é que tem tirado o meu sossego. Não dá para entender. E também não sei se posso dizer que foi tudo por causa daquele acontecimento, aquele episódio. O fato é que foi depois daquele dia que a gente começou a trocar olhares, sorrisos, e o clima entre nós dois mudou, e mudou muito. Se tivesse mudado só para mim, talvez isso até tivesse morrido na casca, mas ela também começou a olhar para mim de uma forma diferente, a sorrir. Até que, naquela madrugada, depois que lhe mandei aquela mensagem, ela me respondeu daquela forma, aceitando o meu convite para que conversássemos, falássemos do que estávamos sentindo um pelo outro. Tudo bem que depois ela desistiu, mas chegamos a combinar um encontro. No fundo,
Acho que só não terminei ainda com a Karina, porque estando com ela, tenho uma desculpa para estar perto da Paula, mesmo não podendo tocá-la. E às vezes, eu penso que seria melhor terminar tudo de uma vez. Assim, pelo menos, eu teria, uma chance. De algum tempo depois, tentar uma aproximação com aquela por quem estou apaixonado, porque nessas alturas não tenho mais dúvida. Não é da Karina que eu estou gostando. É mais jovem e até mais bonita. Mas é pela Paula, pela sua irmã que estou apaixonado. Apesar de que ela já me disse com todas as letras que mesmo que eu termine com a Karina, não há chance nenhuma da gente se entender. E por conta disso, fico no meio desse fogo cruzado, sofrendo feito um cão. Não queria magoar ninguém, muito menos a Karina. Mas é que preciso pensar um pouco em mim também. Do mesmo jeito que a Paula também precisa pensar um pouco nela. Tantas vezes já me perguntei, apesar de todo esse cuidado que ela tem com a irmã, e que eu entendo mesmo, será que é justo, meu Deus? Será que é justo a gente ser obrigado a sufocar essa paixão apenas para evitar o sofrimento de uma outra pessoa?